agora mais um programa mudando de assunto e hoje novamente com Bruno Pitinini, que trabalha dentro do seu dia a dia com terapia de casal, né, Bruno? E hoje a gente vai começar a falar dentro de uma série de matérias que nós vamos fazer aqui no programa sobre crise conjugal. Cada programa a gente vai estar abordando um aspecto, porque apesar de parecer uma coisa simples e um tema pequeno, na verdade ele é muito amplo e tem muitas coisas que dá para abordar. E nesse primeiro programa, nessa parte 1, vamos dizer assim, a gente vai falar do impacto dessa crise conjugal nos filhos. Porque os filhos presentes no dia a dia, com certeza, vão ser muito impactados com uma crise dos pais, não é mesmo? Sem dúvida. Então eu vou fazer um pequeno resumo, que um ser humano já tem um cérebro que é algo muito complexo. Com certeza. E quando dois se juntam, a situação se torna mais ainda. Pouco mais complicada. Mais complicada porque vai haver um convívio dentro do ambiente doméstico e que ao longo dos anos vai ocorrer um desgaste natural. Sim. Natural porque ao longo de 10, 20, 30 anos é muito difícil que dê tudo certinho, não haverá uma crise econômica que pode influenciar no casamento, por apenas um exemplo, né? São tantos fatores. Coisas que até nós abordaremos mais para frente, até para poder esmiuçar um pouco mais tudo isso, né? Então, a crise conjugal, quem procura terapia de casal já procura quando a situação já está no limite, ou já até passou do limite. E isso traz um impacto muito grande, porque é um trauma, né? A separação é um trauma, que se equivale a um sentimento de morte. Então, qual é o problema disso? É o impacto nos filhos. Os filhos, mas o meu filho, alguém pode argumentar, né, algum cônjuge, o filho tem 1 ano de idade, tem 2 anos de idade. Não vai nem lembrar. Não vai lembrar ou não sabe do que nós estamos... Está acontecendo. Aquelas discussões que se tornam, quando começam a se tornar contínuas dentro do ambiente doméstico, mas a criança tem percepção de que algo está errado, o ambiente está tenso, ela tem essa percepção que o ambiente está tenso. Então, como ela não pode se manifestar, o que ocorre? Nós temos de 90% a 95%, nós jogamos para o inconsciente. Então, ao longo do desenvolvimento dos filhos, eles vão assimilando aquele ambiente tenso, com problemas, tenso, desgastante. Desgastante, estressante. E aí começa uma parte. Os filhos não gostam de ver os pais brigando. Com certeza. É muito, muito cansativo. E imagina se isso aí é rotineiro. Poxa vida. Aí a coisa piora. E a gente pode dizer, talvez, que o impacto disso nos filhos seja maior quando eles são crianças do que quando a separação ou essa crise acontece com eles já adolescentes ou na fase adulta? Em qualquer idade. Qualquer idade. Eu acho que até na fase da adolescência ainda piora. Mas... é que também acredito que tudo vai depender de como acontece essa crise. Isso. Da maneira como tudo é encaminhado, né? Isso. Então o que ocorre? O filho presencia as discussões. Chega num determinado momento, o filho vira garoto de recado. A mãe não quer falar com o pai não quer falar com a mãe, ou os companheiros, né? Ou tem que escolher ainda se dividir, agora eu vou fazer isso com a minha mãe ou com o meu pai. Então, ele fica na linha ele está na linha do centro da guerra, porque há uma verdadeira guerra. Inclusive a ameaça de morte, né? Às vezes se vão a vias de fato, né? Chegam a briga de vias de fato. Então é interessante poupar os filhos. Sim. Poupar os filhos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer. Coloquem sempre o amor que vocês têm ao filho ou aos filhos acima do ódio que você está passando naquele momento pelo cônjuge. Com certeza. É mais importante o amor que você tem ao filho do que o ódio que você está do companheiro ou companheira. Até porque se a gente parar para pensar, o filho, independente do que aconteça, continuará sendo seu filho para sempre. Sim. Enquanto um marido ou uma esposa pode deixar de ser um marido ou uma esposa, a separação pode acontecer e se tornar um sentimento passado.
enquanto do filho tem que realmente continuar mantendo e cultivando, porque vai ser para sempre. Correto. E o filho também, nessa guerra, ele às vezes ele é obrigado a tomar partido ou da mãe ou do pai. É muito comum que quando já estão na fase de separação, de começo, o cônjuge, também isso é muito comum acontecer. A mãe jogar o filho contra o pai ou o pai jogar o filho contra a mãe. E o filho fica como garoto de recado. Então, primeira dica para evitar, para amenizar a situação, porque o filho ele se sente culpado. Por mais que se explique para ele, ele se sente culpado ou o filho ou os filhos, né? Do que está acontecendo. Ele é o culpado da crise conjugal. E no meio da crise tem os cônjuges acabam, dentro do ambiente doméstico, mencionando a questão de alguns problemas do filho. Tu tem que pagar tanto para o filho, porque o filho está precisando disso, daquilo. Então, o filho aí começa a se sentir mais culpado ainda, porque ele entrou na conversa. Que não é conversa, é uma discussão, uma briga. Um quer matar o outro, tá? É coisa muito complicada. Então, poupem os filhos, eles merecem ser poupados. Então, uma maneira de, se quer discutir com o cônjuge, com o companheiro, vai para um lugar neutro que não tenha os filhos presentes. E diz o que quer. Outra maneira é discutam e brigam pelo WhatsApp, ou discutam e brigam por e-mail. Ali no e-mail talvez até seja até mais interessante, porque enquanto você está escrevendo tem tempo de talvez ver que falou besteira, que digitou uma coisa que sabe que não precisa ser dita, dá tempo de apagar. Dá tempo de apagar, dá tempo de pensar, ponderar um pouquinho mais. Essa é uma técnica muito boa, tá? Porque presencialmente, à medida que vai se agravando a crise conjugal, né? O desejo de agredir o cônjuge é muito grande. É muito grande. Então, quem é que mais sofre nisso? É claro que os cônjuges sofrem. São os filhos. É interessante pensar nisso porque o filho, os filhos, têm um sentimento muito grande de carinho, de amor pelos pais, e ver os dois brigando é uma situação muito complicada. Ainda mais quando entra essa parte de se sentir culpado, como tu acabou de falar. Sentido culpado pode trazer depressão, baixa autoestima, dificuldade no aprendizado na escola. Sim. Aí as notas baixam. Aí vem aquele estigma que quando um aluno sai mal na escola e a escola sabe que os pais estão passando por um processo de separação ou por um divórcio, né? Ele está com notas baixas porque a notícia se espalha, né? E o aluno já fica estigmatizado que está passando por crise. Isso ocorre. Então, uma das saídas é a terapia. A terapia, ela resolve uma boa parte das crises. Terapia não é só para louco, quem acha que procurar terapeuta é para louco, é para quem não sei o quê. Há uma certa resistência, às vezes um cônjuge quer ir, o outro não quer. Às vezes pode ir só um, né? Tentar uma ajuda, depois chama o outro, o companheiro ou companheira. Mas nós não podemos jogar pai e mãe, jogar contra o filho contra o outro. Tá? Nós não podemos fazer com que ele fique garoto de recado, e esse garoto de recado ocorre até anos depois da separação. Tu disse para tua mãe que dia tal eu vou não sei o quê, se eu posso fazer isso, se eu posso ir na casa fazer assim. Então, conversa porque o rancor que fica muitas vezes é grande. Tem pessoas que são rancorosas e guardam as mágoas por muitos anos. Então, a terapia é uma saída é o meio de tentar evitar o trauma, porque é muito traumática a separação. E principalmente procurar essa terapia, essa ajuda no começo. Quando começou a perceber que está tendo algum conflito, que a crise está começando, e não deixar para quando já estiver estourando, quando o filho já estiver mal, quando a situação já estiver insustentável.
Muito correto que tu fala, e a questão é assim, quando está muito contínua e a agressão está passando dos limites. Um exemplo de agressão que passa dos limites é quando um cônjuge começa a ser desrespeitoso com o outro, né? De uma agressividade desrespeitosa. Onde se perde o respeito, fica mais delicada a situação para o terapeuta e voltar... Não, e para as coisas realmente voltarem ao seu normal. Porque a partir do momento onde a gente quebra essa barreira de, por exemplo, sempre foi respeitoso, sempre teve o limite, a partir do momento onde você quebra essa barreira do limite, dificilmente vai voltar. Então, o melhor realmente é já começar a cuidar disso e tratar da maneira certa no começo. Não só pela relação em si, mas para não afetar os filhos. Há uma frase que diz que uma pessoa jamais será maior do que sua autoestima. Se você quer autoestima boa para o filho, preserva, uma das maneiras, preserva ele das crises. A crise é entre os cônjuges. Não tem que ser levado até a criança. Não pode ser levado à criança. Adolescente, independente disso, né? E o que a gente ouve muito, e como tu disse, às vezes até no colégio a gente percebe que tem as crianças passando por essa situação de crise dos pais e tudo, onde às vezes os pais deixam de se separar, ainda que em crise, sabendo que talvez fosse a melhor opção, para não prejudicar os filhos. Isso talvez se torne pior ainda, né? Olha, chega um momento que tem que haver separação, mas esse é o último estágio. Tá? A terapia, ela resolve boa parte, a terapia do casal, ela resolve boa parte, porque quando eu converso com o casal junto, converso com um companheiro separadamente, converso com outro companheiro separadamente. E o que é a terapia de casal? Nada mais é do que mostrar outros pontos de vista. E o autoconhecimento, duas coisas importantíssimas. O autoconhecimento de cada um, assuntos que estão mal resolvidos. Não retomem assuntos que há 5 anos atrás deram uma briga. Tem gente que retoma aquele assunto. Encerra. Se encerrou, encerra. Se não encerrou, faz de conta que não existe. Então é muito comum o casal trazer isso aí. Coisas antigas. Um problema antigo que já não precisava mais nem estar puxando novamente. Que é com certeza só para magoar e prejudicar ainda mais a relação. Relembrar coisas ruins aumenta o poder da coisa ruim sobre a pessoa. Quanto mais se lembra dela, mais aumenta o poder negativo dela. E nessas lembranças, pode-se dizer uma frase assim, quando nós não tínhamos filho, às vezes a porta do quarto do filho está fechada, ou dos filhos estão fechadas, mas ele está escutando. E se ele não está escutando, ele está observando que o clima está tenso, através do tom de voz, às vezes da gritaria, às vezes, para não dizer muitas vezes, a gritaria, e vai até a via de fato. Nos piores casos. Um tapeia o outro e coisa e tal. O amor ao filho tem que ser maior que o ódio que tem para o marido. Ou pela esposa, ou pelo outro tipo de companheiro que tem. Com certeza. Acho que essa frase realmente é a mais importante que encerra esse programa e que fica a mensagem, né? Para quem está passando por uma crise ou, enfim, talvez venha a passar, lembrar desse conselho. Não adianta explicar muito para o filho, olha, tu não tem nada a ver com isso, blá, 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 mas ele está presenciando uma outra mensagem. Exatamente. De briga de casal, onde o nome dele é citado, ou dos filhos é citado, a palavra filhos é citada. Isso se chama dupla mensagem. A criança, os filhos, seja lá que idade, eles estão recebendo dupla mensagem. A mãe vai lá conversar com o filho, ou o pai vai conversar com o filho, olha, isso não tem nada a ver contigo. Ele recebe uma mensagem positiva, mas ao mesmo tempo ele presenciou a cena e não é só uma, são várias, né? Aí começa depois a briga de pensão, aquelas coisas todas. Né? Então, o casal tem que estar atento
que às vezes os fatores externos hoje ganharam mais importância por essa nossa sociedade digital desde o final da década de 80, ou começou a haver uma inversão de valores dentro do ambiente familiar, e aí a coisa desandou. Então, basicamente é isso. Se você ama seus filhos, ama mais do que odeia o cônjuge. Até porque o ódio com o cônjuge depois pode até... Depois tudo se acerta, de uma maneira ou de outra pode se acertar, mas esse amor com o filho tem que ser mantido, até porque um trauma pode acarretar problemas para o resto da vida dessa pessoa. É um respeito para o filho. Exatamente. Se você ama seu filho mesmo, esqueçam as rugas. Com certeza. Então acho que agora fica o recado, fica esse lembrete, esse pensamento para quem estiver passando por uma crise, fica esse conselho. Os dados, os contatos do Bruno vão estar à disposição para vocês, tanto na página quanto também na página do Facebook do Bruno, aqui no programa, tudo para vocês poderem entrar em contato. Às vezes quem estiver passando por uma crise, está começando ainda, dá tempo já de procurar e resolver esse problema antes que se torne algo muito maior. Ok, e não é só o casal tradicional. Pode ser, a crise pode ser entre namorados, né? Tem pessoas que vão morar junto, né? Às vezes tem filho, um filho apareceu em uma hora inesperada, né? Sim. Na verdade, qualquer tipo de relacionamento pode acarretar numa crise. Mas quando a gente fala em um ambiente onde tem uma criança, onde tem um filho, o cuidado tem que ser maior, justamente para não afetar. Um ou mais. Às vezes um é mais sensível que o outro, um filho é mais sensível que o outro. E aparentemente, no momento, a criança até pode dizer, criança ou adolescente, pode dizer, não, está tudo tranquilo. Mas, na verdade, ele está jogando para o inconsciente. E aquilo vai ficar guardado. Vai ficar lá. No futuro, essa questão do inconsciente vai voltar sobre outras formas. E vai incomodar o desempenho, a saúde psíquica ou mental desse indivíduo, desse filho. Com certeza. Mas então tá certo. Em breve nós voltamos com mais um bloco, uma parte 2 desse programa, desse assunto, falando de outros aspectos, de outros pontos de vista dentro de uma crise conjugal. Mas hoje eu encerro esse bloco do Mudando de Assunto por aqui. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu já volto.